Deus fala constantemente em nossa vida, mas a questão é: será que prestamos atenção ao que Ele nos diz? Porque muitas vezes podemos cair no sério erro de dizer que Deus não fala conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus anuncia pela terceira vez que está subindo até Jerusalém. Ele diz claramente que será entregue. Mas o impressionante é o que acontece após ele dizer isso. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e pede aos seus dois filhos os melhores lugares, um à direita, o outro à esquerda. E os outros discípulos ficam intrigados, nervosos por esse pedido. Não por conta do pedido em si, mas por conta dos ciúmes, da inveja. Mas olhemos, a palavra estava na frente deles, dizendo que deveria ir até Jerusalém para ser entregue na mão dos judeus para ser morto e crucificado. Mas os discípulos estavam querendo saber do poder, da ganância e da soberba. O próprio Verbo encarnado fala com os discípulos e mesmo assim eles não ouvem. O ouvido estava fechado pela ganância, pela soberba. A soberba, além de endurecer o nosso coração, endurece os nossos ouvidos. Na mentalidade bíblica, quando falamos em ouvir, estamos falando diretamente de obedecer. Cristo estava subindo até Jerusalém porque era obediente ao Pai e foi obediente até a morte de cruz. E é aqui justamente que Cristo rompe com a lógica do mundo. A lógica do mundo prega aquilo que os discípulos queriam: o poder, o ter, o ser. Cristo vai na contramão. Ele segue o caminho da obediência. E mais ainda, o remédio que Cristo nos dá ao final do Evangelho é justamente o servir. Ser o menor entre todos. A vida toda de Cristo foi um eterno servir. O servir é abaixar-se. Cristo, desde o princípio, abaixou-se de sua condição divina e fez-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Olhemos, há uma grande diferença daqueles que querem prestígio e daqueles que querem ouvir a voz de Deus. Muitas vezes dizemos que Deus não fala conosco, mas talvez são os nossos ouvidos que não estão abertos para ouvir a Deus. Talvez a ganância, a soberba tampou os nossos ouvidos e não conseguimos escutar a voz de Deus no nosso coração. Pergunta hoje que fica para nós a respeito dessa nossa liturgia é se estamos de fato ouvindo. E se estamos ouvindo, a palavra está nos transformando por dentro, a ponto de nos ensinar que a ganância e a soberba nos fecham o coração, a ponto de ensinar que o serviço é o único caminho que o Senhor nos pede. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve todos. Quem quiser ser grande, seja o menor de todos. Cristo foi obediente ao Pai e foi obediente até a morte de cruz. Os discípulos, por não ouvirem, fugiram no momento da cruz. Mesmo tendo ouvido Jesus falar por 3 vezes, iria ser entregue. O que isso causa na nossa vida? Vamos deixar a palavra entrar no nosso coração, abrir os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a voz de Deus, ouvindo, obedecê-lo, e obedecendo, servir a todos, deixando de lado toda a ganância e toda a soberba. Comente aqui: Senhor, abra os meus ouvidos, curta, compartilhe com quem você sabe que precisa desta mensagem. Se inscreva para continuar acompanhando as nossas homilias diárias. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.